O cenário é diferente, mas a groselha é a mesma, né? A gente tá aqui com um vídeo aqui na tela do Vaquinho, que é Casos Tenebrosos do Instagram. Bora ver esse vídeo aqui. O Instagram costuma ser visto como um lugar de fotos bonitas, viagens perfeitas e vidas aparentemente impecáveis. Ok. Mas por trás de tudo isso, existe um lado sombrio. Ao longo dos anos, diversos casos bizarros e perturbadores surgiram diretamente das redes sociais. Histórias de pessoas que Meu usaram pai amado. o Instagram para criar identidades falsas, planejar crimes ou até transmitir momentos que ninguém jamais deveria ver. Em alguns casos, tudo começou com uma simples conta. Alguém Eu particularmente não uso Instagram por motivos pessoais, não sou muito fã não. compartilhando sua rotina, mas em pouco tempo, detalhes estranhos começaram a aparecer. Os goré. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada em alguns casos bizarros ligados ao Instagram. Então senta aí, apaga a luz e bora pro vídeo. Aqui hoje é dia, então não vou apagar a luz não, mano. A Doppelganger ideal. Doppelganger são cópias idênticas, criaturas ou pessoas semelhantes que poderiam enganar qualquer pessoa na aparência e no jeito de agir. Nossa, esse da esquerda aqui não Esse dava termo muito não, é bem hein? conhecido e provavelmente você já ouviu falar, mas há lendas sobre quem se depara com o suposto Doppelganger. Porque cruzar o caminho com uma dessas criaturas significa um presságio de uma tragédia que está prestes a acontecer por algum motivo. Será, mano? Algumas histórias vão ainda mais longe e dizem que todos nós temos uma cópia espalhada pelo mundo, procurando por nós, com o objetivo de acabar com as nossas vidas. Mas claro, são apenas histórias. Com 8 bilhões de pessoas na Terra, é inevitável que algumas pessoas podem ser parecidas. As chances de você se esbarrar com uma versão psicopata de você são praticamente mínimas, a não ser que você seja o psicopata. Mas e se, quando isso acontecesse, não fosse apenas uma coincidência? Na tarde de 16 de agosto de 2022, Shara, uma esteticista iraquiana, saiu da casa da família em Munique, dizendo aos pais que iria se encontrar com seu marido. Os dois tinham se separado, mas aparentemente iriam se encontrar para tentar resolver a relação. Ao anoitecer, ela ainda não tinha voltado para casa. As ligações iam direto na caixa postal e as mensagens nunca eram lidas. Preocupados, seus familiares decidiram tentar procurar ela, e enquanto dirigiam por Ingolstadt, eu vou deixar esse nome aí que é bem complicado de ler, eles viram algo estranho. O carro dessa mulher estava estacionado de forma estranha perto de uma área arborizada às margens do rio Danúbio. No começo, eles ficaram assustados, né? Principalmente por achar apenas o carro, mas então eles notaram algo. Cara, eu tava achando que era som no vídeo, mas tem uma furadeira aqui de um vizinho aqui furando. Eu tava falando, porra, bicho, o cara meteu uma sonoplastia mesmo, tá ligado? Uma mancha escura estava escorrendo pela porta do lado do passageiro. Ao dar uma olhada louco. pela janela, eles viram o que parecia ser uma pessoa caída no banco traseiro. E essa pessoa não se mexia. Os oficiais chegaram ao local e forçaram a entrada no veículo. A mulher sem vida no banco de trás estava encharcada de sangue. Mais de 50 Nossa, que história sem pé nem cabeça, né? Tipo assim, a menina saiu pra ver o marido, aí do nada é encontrada morta. Nossa, que negócio estranho. facadas foram executadas no corpo dela, principalmente no pescoço, no tronco superior e na cabeça. Que O loucura. rosto havia sido brutalmente mutilado, como se alguém quisesse destruir não apenas a vida dela, mas também a identidade. A polícia consultou a placa do carro e confirmou que o veículo estava registrado no nome de Saraban. Mas eles precisavam confirmar Saraban. mesmo. Então eles explicaram a situação com muita cautela aos pais dessa mulher e pediram que identificasse o corpo da filha, que é uma situação bem complicada, né? Mesmo com o rosto da jovem completamente destruído, eles olharam pra ela e pelo cabelo, pelo porte físico, a pele, deu pra confirmar de fato que era ela. Primeiro, a suspeita foi direto pro ex-marido, né? Que supostamente foi a última pessoa a ver ela com vida. Mas essa suspeita logo desandou quando o legista trouxe uma revelação. A análise de DNA e das impressões digitais confirmou que o corpo não correspondia ao de Saraban. Por meio de testes Ô, louco. forenses, a vítima foi identificada como Katja, uma influencer de 23 anos da região de Heilbronn. Ela tinha desaparecido no mesmo dia em que o corpo dela foi encontrado. Mas as duas não se parecem muito. A semelhança entre ela e Shara É... era impressionante. mais ou Elas menos. tinham o mesmo cabelo longo, a mesma tonalidade de pele, o mesmo estilo de maquiagem, o mesmo jeito de se vestir, estrutura facial, idade, tudo mesmo. As Que autoridades loucura. então começaram a ouvir rumores de que Sarah foi vista dirigindo pela cidade de Ingolstadt e entrando em uma pizzaria. Menos de 48 horas depois, os detetives fizeram um anúncio. Eles tinham prendido a Sharaban e o seu namorado, Shakir, com suspeita de Shakir. homicídio.
Depois de levarem o casal sob custódia, os investigadores começaram a analisar o celular dos dois. Em pouco tempo, descobriram que Sharaba tinha criado inúmeras contas falsas no Instagram e se passava por homens e mulheres para mandar mensagens privadas para estranhos. Oxi. Mas não eram qualquer pessoas, eram garotas que se pareciam com ela. Nas semanas que antecederam o assassinato, Que os loucura. investigadores relataram que Sharaba entrou em contato com Kadia usando vários perfis falsos. Primeiro, ela se passou por um homem ligado à indústria musical, alegando que Será Kadia que ela tinha a aparência queria substituir o lugar dessa influencer? perfeita para participar de um próximo clipe de rap de uma cantora chamada Luna. Ela chegou até a dar detalhes sobre a suposta gravação em off. Kadia, é claro, ela ficou desconfiada dessa proposta, então ela chegou a enviar uma mensagem para a verdadeira Luna no Instagram, que confirmou que ela estava possivelmente caindo em um golpe. Quando não deu certo essa estratégia, Sharaba fez outros planos. Ela criou uma conta fingindo ser uma clínica de estética. Ela ofereceu a Katia Nossa, um que tratamento mulher estético chata, mano. gratuito em Tentou mesmo, tá troca ligado? de divulgação da sua suposta clínica. E dessa vez, a proposta parecia verdadeira, e Katia concordou em fechar a parceria. Em 16 de agosto de 2022, Sharaba e o namorado dela dirigiram até Apple e encontraram Katia pela primeira vez. Ela entrou no carro esperando ser levado para a clínica, mas em vez disso, eles levaram ela para uma área de floresta isolada entre Hellbrown e Eagles Dot. Nesse local, os dois atacaram Katia na cabeça e esfaquearam ela 56 vezes, desfigurando o rosto dela A pergunta é como que detectaram que foi 56 vezes, mano? Será que os caras botaram um contador ali? esconder qualquer diferença entre a vítima e a assassina. O mais curioso é que 56 Sharaba vezes. parecia ter uma vida comum, ela não apresentava sinais de psicopatia ou algum transtorno, qualquer coisa que ligasse ela a um problema mental. Então o que levou ela a tirar a vida de outra pessoa? Bom, embora no Instagram a Sharaba ela apresentava uma vida perfeita, por trás dessas fotos tinha uma enorme quantidade de problemas pessoais. Primeiro, que eu já mencionei no início desse vídeo, vários conflitos com a família causados por conta do seu casamento que não deu certo. Com isso, ela tinha um forte desejo de desaparecer, de forjar a própria morte e sumir. Ao matar alguém que se parecia com ela e deixar o corpo dentro do próprio carro, Sharaba esperava que sua família acreditasse que ela estava morta. Seu Tipo um esqueça-me. marido levaria a culpa, enquanto ela e o namorado começariam uma nova vida em outro lugar. Que Apesar de loucura. passar meses planejando o esquema, nem Sharaba nem o seu namorado consideraram que a polícia poderia fazer testes de DNA na vítima. Eles também presumiram, de forma ingênua, que Katia não tinha familiares ou amigos que denunciariam seu desaparecimento. Após muito revisar sentido, as né? conversas recuperadas, os investigadores descobriram que Sharaba também tinha tentado contratar um assassino de aluguel para eliminar seu ex-cunhado, que ia contra os planos de Ô, divórcio, louco. chegando a pagar um adiantamento de 5.000 libras ao suposto assassino. Mas felizmente, esse crime nunca aconteceu. O julgamento, que começou em 2023 com todas as testemunhas ainda vivas, durou quase um ano e envolveu mais de 50 dias de depoimentos. Os promotores detalharam como Sharaba tinha enviado mensagens para várias pessoas no Instagram antes de escolher Kadia, descrevendo todas essas vítimas nas conversas como a doppelganger ideal. Em janeiro de 2025, tanto Sharaba quanto Shaquille, o namorado dela, foram condenados à prisão perpétua. O tribunal classificou o assassinato como de gravidade particular, o que significa que a liberdade condicional, normalmente considerada após cerca de 15 anos na Alemanha, provavelmente nunca será concedida a eles. Esse caso é bem A pergunta é como a pessoa achou um doppelganger dela ali na mesma região, né? Bizarro, cara. Bizarro mesmo. esquisito e bizarro. Difícil, né? Difícil e bizarro. A Angelina Jolie zumbi. Ô, louco. É a Se mulher você com a cara costumava chupada, acessar ó. bastante o Instagram em 2017, talvez você já tenha visto esse Nossa. rosto aí. Parecendo a Angelina Jolie, só que uma versão Não, zumbi. O não, nome dessa nunca mulher vi. é Fátima Kshund, que na época tinha 19 anos. Ela era uma Caralho, influenciadora mano. iraniana que começou a postar na internet com o pseudônimo Sahar Tab. No início, quando ela começou a postar, ela não tinha nada fora do comum. As postagens dela basicamente eram selfies e fotos em lugares chiques e coisas assim. Meu Deus. Mas aos poucos, alguma coisa começou a acontecer, porque aparentemente ela ficou obcecada por modificações corporais extremas. A cada nova foto, o rosto dela ficava mais estranho, até que chegou a um ponto que ela não Essa parecia foi a mais mais um ser normal humano, até agora. mas sim um zumbi ou um personagem de filme, e o real propósito dela era esse mesmo. Apesar de lembrar a Angelina Jolie em algumas fotos, ela tinha um objetivo em mente. Essa Ela queria tava- se parecer com a noiva cadáver, e para fazer Ah. isso, ela passou por diversas cirurgias estéticas. É o que dizem, né? Boatos. Agora, se você acha esquisito esse caso, eu poderia ter encaixado ele nos casos de transformações bizarras, que foi um vídeo que eu fiz aqui no canal. Mas é Inclusive, fake, será? Esse perfil? Por isso que não foi encaixado? assiste lá se você não assistiu.
Mas acontece que nesse caso a aparência dela era só uma fachada, como ela mesma admitiria depois. Ela usava maquiagem, filtro e Photoshop para mudar totalmente o rosto. Para Fátima, a Sahar Tabar não passava de uma personagem. E acabou dando certo, né? Porque a conta principal dela chegou a quase 500 mil de seguidores. Vários sites de notícia começaram a publicar matérias sobre ela, dizendo que ela havia feito mais de 50 cirurgias e não sei o que mais. A mídia ocidental apelidou ela de Angelina Jolie Zumbi, um nome que sem dúvida chamou ainda mais atenção para o caso dessa mulher. As postagens dela começaram a ficar lotadas de comentários e, claro, muita curiosidade para saber o que de fato ela tinha feito no rosto para se transformar tanto daquele jeito, né? Para muitos, ela era apenas mais uma curiosidade da internet, mas para o governo, ela era um problema, porque infelizmente no Irã a internet é um ambiente bem controlado. Na época, o Instagram era a única rede social que ainda funcionava no país, a última rede social onde as pessoas ainda podiam se expressar. Mas a última coisa que o governo queria era que seu povo, especialmente as mulheres, fizessem o que ela estava fazendo, chamando atenção por motivos bizarros. Em 5 de outubro de 2019, a conta dela no Instagram simplesmente sumiu. As pessoas ficaram surpresas, ao descobrir que ela tinha sido presa em Teherã com acusações de blasfêmia, incitação à violência, obtenção ilegal de renda, violação do Código Nacional de Vestimenta e só coisa pesada. Incentivo de jovens à corrupção. Pois é, um funcionário do judiciário chegou a declarar à agência de notícias que a vulgaridade dela era uma ameaça à moral pública. 3 dias depois que essa bomba explodiu, outras influências de beleza se pronunciaram, indignadas com essa situação e pedindo justiça, Mas adivinhe, elas também foram presas, justamente por se pronunciar. Pera aí. Tinha esquecido a coca no congelador. Você tá maluco? Tava quase congelado. Fátima e essas outras influenciadoras não tinham feito nada para atacar o governo, mas só por elas terem se expressado com uma certa liberdade, o governo caiu em cima e prendeu todas elas por se expressar. Ô, louco. Pouco tempo depois, em 22 de outubro, foi ao ar uma entrevista na TV estatal. Fátima acabou aparecendo com o rosto borrado. Os apresentadores da TV fizeram todo um sensacionalismo em cima da matéria, dizendo que ela era um zumbi que sofria de uma personalidade e estado mental anormal. Eles também destacaram que os pais dela eram divorciados, insinuando que famílias desestruturadas criam filhos traumatizados. Então, claramente, sob pressão, ela acabou recitando uma confissão e explicando como as redes sociais tinham arruinado sua vida e como ela tinha se arrependido de agir daquela forma, chamando atenção. Na época... Pô, galera, tô aqui com a dona Joana. Vem cá, dona Joana aqui, ó. A dona Joana aqui, ó. Aí, eita, gordo. Aqui a dona Joana aqui, ó. Essa é a dona Joana. Meteu um latido do nada aqui, mano. Ei, dona Joana. A humilhação de influencers que se destacavam já tinha se tornado algo comum no Irã, e muitos acreditavam que o governo já estava usando casos como esse para já começar a cogitar na possibilidade de bloquear qualquer rede social que desse liberdade às pessoas para se expressarem. O mais bizarro é que em dezembro de 2020, a Fátima, ela foi condenada a 10 anos de prisão. Nossa. Enquanto ela estava presa, ela acabou pegando Covid e chegou muito perto de perder a vida. Os advogados dela imploraram por uma saída temporária para que ela pudesse receber tratamento médico adequado, mas os pedidos foram negados. Depois de 14 meses presa, metade das acusações contra a Fátima foram retiradas e a pena dela acabou sendo convertida em fiança. Depois de sair da prisão, ela voltou Nossa, à ela TV voltou estatal. bem mais O rosto inchadinha. real dela foi revelado publicamente pela primeira vez. E como dá pra ver nessas imagens sem alterações, embora pareça que ela tenha feito alguns procedimentos, mas que toda mulher Tá bem hoje em dia diferente. dinheiro faz, nem se compara com o rosto que ela mostrava nas redes sociais, totalmente modificado. E mais uma vez, ela demonstrou arrependimento, dizendo que tinha entrado na prisão como Sahar Tabar, mas que saiu de lá sendo Fátima. Basicamente deixando para trás todo o legado que ela tinha construído na internet, ela atribuiu a busca dela pela fama a problemas de saúde mental. Ela também elogiou o juiz que julgou o caso e disse que queria ter uma vida tranquila, longe das câmeras. Depois daquela entrevista, Fátima desapareceu. E isso levou ao questionamento de várias pessoas a se perguntarem o que realmente aconteceu com ela. Será que ela realmente estava livre? Ou foi só um pedido de desculpa sob pressão para que ela não sofresse punições ainda mais pesadas? Até hoje, o Irã continua com um forte monitoramento nas redes sociais. Entre 2011 e 2023, pelo menos 1.300 pessoas foram presas por publicarem vídeos comuns de Caraca! certa forma. Na maioria das vezes, esses vídeos eram mulheres que estavam dançando ou vestidas de forma normal, sem estar com a vestimenta do país. O Instagram foi banido no Irã em 2022. Atualmente ele funciona,
mas apenas de forma temporária. Mas não deixa de ser um caso bizarro. Eu Doideira, pensando hein? no inferno que deve ser morar nesses lugares. Mas por mais que o Brasil não seja um dos melhores locais pra morar, né? Por vários fatores, pelo menos A gente tem que respeitar um pouco as questões religiosas lá de lá, né, e tal, mas é pesado, cara. Pesado mesmo. a gente tem uma certa liberdade de se expressar e ser quem a gente é de fato. Mas imagine ser presa só porque você chamou atenção na rede social por um conteúdo Pesado, comum, pesado. igual no caso dela. Pra nós aqui Simplesmente é bizarro. inconcebível, né? A festa do pijama. Na tarde de 22 de julho de 2024, Emilia Solberg, de 14 anos, estava fazendo compras com a mãe quando recebeu uma ligação da sua amiga de 15 anos, Melik, convidando ela para uma festa do pijama em Landskrona, uma pequena cidade em Skåne, na Suécia. A festa seria na casa de uma garota que ela não conhecia, mas Melik garantiu que uma outra menina que ela conhecia, chamada Rafaela, de 13 anos, também estaria lá. As três se conheceram no SIS Hastorp, um lar de acolhimento onde passaram boa parte da juventude. E embora tivessem tido algumas desavenças enquanto elas estavam na instituição, elas mantiveram contato depois que deixaram o local e acabaram se tornando bem próximas. Emilia tinha sido alvo de bullying em Hastorp por causa da sua natureza gentil e por isso não tinha muitos amigos da sua idade. Ela não queria decepcionar as duas amigas que tinha, porém a viagem era longa até a casa Pô, dela, mas que tem a pessoa ser gentil, né? O pessoal pegando o pé por cada coisa. ônibus e 2 trens. Ela tinha se mudado para a nova casa da mãe em Tollarp há menos de 10 dias e estava com medo de pegar um caminho errado. Melik continuou pressionando ela pelo celular, dizendo para que ela se apressasse. Um pouco confusa, Emilia pediu orientações à mãe e foi arrumar sua bolsa para passar a noite lá. Ela levou os itens de sempre: um cobertor, um removedor de maquiagem, roupas extras e também um cartão presente que ela tinha ganhado de aniversário. O plano dela era dar o presente para suas amigas, que ela sabia que também tinham passado por momentos difíceis na vida. Durante a viagem, Emilia enviou uma mensagem para a mãe. Desculpa, mãe, por ter me comportado mal porque eu tava estressada. Eu te amo e você é a minha vida. Junto com a mensagem, ela enviou um vídeo gravado dentro do trem, mostrando a maquiagem e as unhas postiças que ela tinha colocado durante o trajeto. Será que A ela mãe vai pra dela outro lugar? compartilhou o vídeo nos stories do Instagram. A legenda dizia: Minha linda indo para a primeira festa do pijama. Esse vídeo no Instagram foi o último que ela receberia da filha. Emilia nunca voltou para casa. Seu corpo Caraca. foi encontrado no dia seguinte em uma área industrial, em uma região arborizada próxima a um caminho de pedestres, escondido em meio a alguns galhos. Seus ferimentos eram visíveis. 32 facadas, principalmente no tronco e nas pernas. Uma fita prateada prendia os pulsos dela e os tornozelos. Uma tira também estava enrolada no seu pescoço, escondendo ainda mais as perfurações. Depois de um tempo, ficou evidente que as duas supostas amigas de Emilia, Melik e Rafaela, tinham se gabado em um grupo Opa, de chutei mensagens sem querer. sobre terem tirado a vida dela. Elas chegaram até a compartilhar gravações do assassinato que mostravam as duas provocando a vítima com uma faca enquanto ela lutava para sobreviver. Melik e Rafaela foram detidas. No início, negaram ter matado Emilia, mas durante os interrogatórios, a história delas começou a desmoronar. Segundo os investigadores, Melik atraiu Emilia, ou seja, não tinha uma terceira pessoa. Rapaz, Só essa criaram menina aí, coitada. Ninguém queria ela, na essa real. história para dizer que ia Triste. na casa e tudo mais, mas nem chegaram a ir na casa. Segundo os investigadores, Melik atraiu Emilia até o pátio ferroviário, dizendo que um garoto de quem ela gostava queria encontrá-la ali. Quando chegaram, Melik tossiu 2 vezes, um sinal para que a Rafaela saísse do esconderijo. Ela usava uma máscara caseira no rosto, só que Emilia reconheceu ela de imediato e correu para abraçar ela. Mas em vez disso, ela recebeu a garota, com um soco no rosto. Os relatos Caraca. divergem em pequenos detalhes, mas as duas concordaram que Emilia caiu no chão e Rafaela subiu sobre ela, golpeando ela repetidamente. As garotas amarraram e amordaçaram a Emilia com fita e revezaram ali a sessão de golpes. Rafaela Pô. admitiu ter dado o golpe fatal. Depois disso, as duas fugiram do local e jogaram a bolsa da Emilia no mar. Na manhã seguinte, Rafaela ligou para o celular da Emilia 12 vezes e enviou uma mensagem às 7 da manhã. Descanse em paz, minha querida. Eu te amo. Estou tão orgulhosa de você. Em relação a essa mensagem, não fica claro por que ela mandou isso. Inicialmente, as duas tentaram alegar que suas ações não foram premeditadas. Elas disseram que o plano era apenas assustar a Emilia,
mas que a situação saiu do controle. Mas mexendo no celular das duas, os Ô, que policiais susto maldoso. encontraram arquivos de filmes baixados. E tinha um gore pesado lá, um vídeo em que uma pessoa tem a garganta cortada. Embora muitas pessoas na internet tenham especulado que elas estavam com inveja porque Emília finalmente tinha voltado a morar com a mãe, documentos oficiais do tribunal afirmam que o motivo foi vingança. Aparentemente, Vingança Emília do tinha quê? feito um comentário sobre o irmão de Rafaela durante o período em que elas estavam no lar de acolhimento. Um comentário que Rafaela interpretou como um insulto. Então, desde esse dia, ela guardava um certo Caraca. rancorzinho dela. Quando perguntaram se ela sentia algum arrependimento Mas esse pessoal pelas também é ações, meio- a Rafaela só respondeu. Às vezes acho que deveria sentir, mas a maioria das vezes não sinto. Quanto a Melik, né? Ela disse que apenas tinha seguido o plano passivamente, dizendo que tinha medo do que a Rafaela poderia fazer caso ela recusasse. Mas as mensagens trocadas Rapaz, no essa celular Rafaela entre as é duas perigosa, hein? indicam que ela escolheu conscientemente ajudar a Rafaela. Avaliações psicológicas apontaram personalidades diferentes, dominância em um caso e submissão por medo no outro. Mas nenhuma das duas foi considerada mentalmente doente. No tribunal, Melik negou o assassinato, mas admitiu agressão agravada e roubo por ter pegado a bolsa da Emília. Rafaela, que participou do julgamento por videoconferência, também negou o assassinato, mas os promotores foram claros. As duas garotas planejaram e executaram o crime. Em fevereiro de 2025, as duas foram consideradas culpadas pela morte de Emília. Mas como elas são de menores, né, você já deve imaginar que não foi uma grande punição. Melik foi condenada à internação em regime fechado para menores por 2 anos e 2 meses, enquanto Rafaela não pôde ser punida por conta da sua idade. Engraçado, né? As sentenças foram limitadas pela legislação juvenil sueca, o que provocou um intenso debate sobre se o sistema de justiça está preparado para lidar com crimes de tamanha brutalidade cometidos por menores. Não é A todo mãe de dia que Emília acontece disse que isso. não teve sequer permissão para ver o corpo da filha. Ela Mas, descreveu Emília como loucura. profundamente gentil, empática e sempre disposta a ajudar as pessoas. Minha filha era um anjo que sempre defendia todo mundo. Talvez esse mundo não estivesse pronto para ela. Quando as gravações feitas por Melik e Rafaela surgiram na internet, as pessoas passaram a enviar o vídeo para a mãe da Emília, mostrando os momentos finais da vida da sua filha. Um Nossa. bagulho muito nojento, né, cara? Resumidamente, uma festa de pijama que parecia ser algo divertido para essa menina, que teve tantos problemas na infância dela já, né? Se tornou um pesadelo. E chegamos ao fim de E aí? Bom? Ai, não. mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso você tenha gostado. Que Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Deixei o like aqui. Vou dar hora esse vídeo.